Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de João, capítulo 6, versículo de número 60. João 6,60, assim nos diz a palavra de Deus. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus estava falando com os seus discípulos e com os fariseus acerca da sua missão. Logo após Jesus realizar uma sequência de milagres, seja o caminhar sobre as águas ou a multiplicação dos pães, muitos daqueles homens ficaram escandalizados com a afirmação de Jesus de que ele era o pão da vida. De fato, a análise comparativa em que Jesus fez acerca da sua missão e do milagre realizado por Deus através de Moisés em mandar maná do céu causou espanto e assombro àqueles que lhe ouviam. Até porque aqueles judeus estavam acostumados a enaltecer a figura de Moisés pelos grandes feitos que Deus realizou enquanto eles estavam no deserto. No entanto, mesmo após aquela multiplicação de pães, a qual quase rendeu a Jesus o título de rei pelos homens, porque os homens estavam a ponto de torná-lo rei por causa daquele grande milagre da multiplicação, se escandalizaram com a afirmação de Jesus acerca da sua missão, sendo muito maior e muito mais importante para a vida espiritual do que a missão de Moisés. Isso estava tão incrustado na mente dos judeus que na própria transfiguração, quando Pedro, João e Tiago estavam com Cristo no monte, ao verem as figuras ilustres de Moisés e Elias, Pedro teve logo a ideia célebre e disse isso nas seguintes palavras: bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma será tua, a outra será de Moisés e a outra de Elias, equiparando Jesus a Moisés e Elias a ponto de Deus ter que dar testemunho aos discípulos e dizer-lhes: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E agora nós estamos num texto que exemplifica muito claro isso, a dificuldade dos homens de entenderem a superioridade de Jesus em detrimento das outras figuras ilustres. E também acerca da dificuldade das pessoas com o discurso radical do Evangelho, com o discurso mais acirrado acerca das verdades de Deus e a dificuldade que os homens encontram em segui-la. Observe que essa multidão estava feliz com os pães que foram multiplicados. Os famintos tiveram a sua fome saciada por meio do milagre que Cristo realizou. No entanto, após Jesus dizer-lhes que o milagre de Moisés foi um milagre em termos de grandeza de Deus, da demonstração da misericórdia de Deus, muito inferior ao ministério de Jesus como pão vivo que desceu do céu, como aquele que sacia a fome do pecador espiritualmente, eles se escandalizaram. Jesus começa a explicar que era impossível aos homens entenderem isso, a não ser que Deus lhes abrisse o coração. Era impossível aos homens aceitarem a mensagem de Jesus sem que o Pai fizesse a obra interna, regenerando-os e capacitando-os a crer. E Jesus deixa bem claro isso, dizendo: vocês estão equivocados acerca de Moisés, acerca da obra de Deus e acerca de quem fala essas palavras. Eu não sou como Moisés, eu não vou apenas multiplicar esses pães para matar a fome temporária, eu sou o pão vivo que desceu do céu. E Jesus começa a exortar aqueles homens sobre a sua incredulidade e dureza de coração e falar-lhes acerca da sua cegueira espiritual, e isso causa murmuração entre até mesmo os seguidores de Jesus, porque no versículo de número 66 diz que por causa desse discurso muitos deixaram de segui-lo. E a dureza do discurso de Jesus confrontou aqueles homens a ponto de muitos desanimarem e desistirem da fé. Nós temos que entender que nós não podemos negociar valores, nem tampouco negociar verdades do Evangelho. Vivemos em um tempo em que as pessoas buscam saciar os seus próprios interesses e às vezes buscam refúgio na religião. Muitas pessoas estão atrás apenas daquilo que lhes satisfaz, daquilo que massageia o seu ego. No entanto, Jesus nunca fez isso. Jesus disse para a mulher samaritana que ele de fato era aquele que poderia fazer jorrar a água da vida
daqueles que crescem. Jesus amou aquela mulher samaritana, pregou para ela, chamou-a para ser sua, e aquela mulher foi uma pregadora do evangelho, uma missionária entre os seus. No entanto, Jesus não deixou de dizer para aquela mulher que ela era uma adúltera. Jesus amou a mulher pega em ato de adultério. Jesus defendeu-a, claro, com a sabedoria e com a onisciência divina, acerca daquele apedrejamento. Jesus defendeu assim. No entanto, Jesus disse para ela: eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Nós não podemos deixar de lado que a verdade do evangelho traz confronto e o discurso às vezes é duro. E quando nós vemos, às vezes, na maioria das vezes, uma mensagem muito açucarada, uma palavra muito que fala apenas dos benefícios que Deus faz na vida do homem, nós temos que temê-la. Temos que olhar com muito cuidado e pensarmos assim: será que essa mensagem é uma mensagem de Deus? Será que de fato aquele pregador está falando acerca do evangelho? Nós não podemos negociar os valores do evangelho. Muitos daqueles discípulos se escandalizaram e diziam: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? O discurso que confronta, a pregação que não massageia o ego, a mensagem que confronta o pecador, colocando-o em seu devido lugar. E isso é sumariamente importante para a igreja. É tempo de nós pararmos de pregarmos mensagens que apenas massageiam o ego, de enaltecermos pregadores porque o seu sermão trouxe euforia ou fizeram as pessoas sorrirem demais. Nós temos aí as mídias sociais, temos os canais de televisão e ouvimos muitas pregações recheadas de piadas. Não que seja errado o pregador ser descontraído, não que seja errado nós quebrarmos o gelo e falarmos uma coisa que traga um certo riso aos que estão ouvindo. Não sou contra isso. Todavia, quando a pregação ela só tem isso como sua base, isso é o que se destaca. Quando um pregador se destaca como sendo o cara que faz todo mundo rir, tome cuidado com ele. Tome cuidado com aquele pregador onde as pessoas se comovem apenas na esperança de alcançarem a realização de seus objetivos, onde o pecado não é confrontado, onde as verdades de Deus não são trazidas à baia. Jesus não amenizou o seu discurso. Jesus matou a fome dos que estavam famintos, multiplicou pães, mas no entanto depois disse: olha, vocês estão atrás da comida que perece. Vocês estão atrás da satisfação momentânea, mas eu não estou aqui para saciar a vossa fome momentânea. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer da minha carne jamais terá fome. E isso fala acerca da fome espiritual que todo ser humano tem, de ter uma realização completa na presença de Deus. E aí, quando olhamos para esse texto, devemos entender que a dureza do discurso de Jesus tem um propósito, e o propósito é confrontar e trazer ao homem a conscientização. Nenhuma mensagem dura pode ter apenas o objetivo de expor os erros alheios. Nenhum pregador deve ter prazer em falar que se o pecador não se arrepender, ele vai para o inferno. Não é a nossa alegria e nem o desejo do coração de quem prega olhar para o pecador e dizer que você vai para o inferno, bem feito para você. Não, o nosso coração deve amar o pecador, deve querer trazê-lo à presença de Deus, sim, mas não é porque você ama, não é porque você respeita, não é porque você quer bem que você vai ser omisso, porque a palavra não é sua, a palavra é de Deus. Jesus não omitiu as verdades do evangelho para massagear o ego daqueles que estavam lhe ouvindo, nem tampouco seus discípulos, nem tampouco os santos apóstolos, nem tampouco a igreja primitiva, nem tampouco a igreja da reforma. Nenhum autêntico pregador amenizava a mensagem para deixá-la açucarada e mais apetecível. E aí nós temos que olhar para esse texto e pensarmos acerca de como se encontra hoje a igreja e as pregações que temos ouvido. Como tem sido, ou qual tem sido a conotação que alguns pregadores têm dado a certos temas. Observe que você vai em muitas igrejas e no domingo à noite não se abordam temas que são, entre aspas, difíceis de serem ditos. Existem pastores que nunca falaram sequer sobre a dureza do inferno, sobre o perigo da idolatria, sobre viver uma vida piedosa. As mensagens, a maioria que nós ouvimos, principalmente nos canais midiáticos, são: você vai ter vitória, você vai prosperar, você vai ser curado.
E pouco se ouve acerca do que você precisa se arrepender, do que você precisa deixar, do que você precisa voltar atrás. A dureza do discurso de Jesus deve inspirar-nos a também sermos duros contra aquilo que afronta a Deus. Como John MacArthur, certa feita disse: os homens ofendem a Deus todos os dias com seus pecados. Então deixemo-nos que eles se ofendam também com a mensagem do Evangelho. Não dá para vivermos pregando esse Evangelho açucarado, adocicado, que apenas fala do amor de Deus sem deixar claro o seu justo juízo. Observe o que a Escritura diz em Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Nós não podemos deixar de anunciar o Evangelho e de falar as verdades de Deus, porque o coração dos homens são duros. E isso em todos os aspectos, até mesmo dentro da igreja. Não é porque estamos num ambiente onde todos são cristãos que não vamos abordar temas que dizem respeito à vida piedosa, à santidade, aquilo que é correto. Porque muitos cristãos eles estão vivendo uma vida à margem da fé, na dualidade existencial entre o cristianismo e o mundanismo. Muitos estão entregues ao pragmatismo da prática religiosa, aonde eu quero, eu faço, e Deus tem que fazer por mim aquilo que eu não posso fazer, porque senão eu não contribuo, senão eu não vou mais à igreja, senão eu não serei mais um cristão. E aí, o último texto que eu quero ler para vocês está em Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Apocalipse 3, 20. O Senhor dizendo a uma igreja, que embora fosse uma igreja fraca, uma igreja pobre, uma igreja nua, uma igreja que estava corrompida pelo pecado, pela soberba, mas ainda assim era uma igreja, ainda assim eram cristãos. Olha o que o Senhor disse à sua igreja: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Portanto, muitos cristãos também têm mantido a porta de seu coração fechada. Essa mensagem não é para os ímpios, não são para os incrédulos, é para nós, os crentes, que às vezes tentamos sufocar a voz do Espírito por meio de nossas práticas, de nossas intenções, da nossa incredulidade, do nosso secularismo e do nosso mundanismo. Portanto, a dureza do discurso de Jesus é uma necessidade urgente para que os pregadores se despertem e para que a igreja ouça a voz do Espírito Santo.